Então, pessoal, nossa aula de hoje é sobre ventilação mecânica não invasiva. Tá? Na aula passada, nós trabalhamos com ventilação mecânica invasiva. Tá? Então, da mesma forma como eu falei para vocês na aula passada, nós vamos trabalhar com noções básicas de ventilação mecânica não invasiva. Porque é um assunto que é extenso, ele é complementar, ele é atualizado a cada momento, a cada novo estudo, a cada novo consenso que aparece. As formas de ventilação mecânica, tanto invasiva como não invasiva, elas mudam, elas se alteram. A própria situação que vivemos hoje com a pandemia da Covid-19 tem mostrado mudanças na ventilação mecânica. Tá? É uma doença nova, então ela é ventilada de forma nova também. Tá? Então a gente também está aprendendo ventilação mecânica na Covid-19. Então ela vai, nós costumamos trabalhar dentro da graduação de uma forma mais informativa com relação a esses conteúdos, tá? Com certeza nos estágios vocês terão maior contato com a prática dessas atividades, tá? E com certeza vocês aprenderão e aprofundarão mais sobre o assunto, tá? E, logicamente, quem deseja cursar carreira dentro da área hospitalar, seja adulto quanto neonatal, precisa buscar uma pós-graduação, após terminar a graduação. Tá? Procurem pós-graduações que permitam vivências práticas ou que possibilitem essas aulas práticas, ou de uma forma mais completa, procurem programas de residência, tá? Hospitalar, porque você tem aí uma carga horária prática muito maior do que uma pós-graduação. Tá? Hoje a gente já tem bastantes opções para cursar essas pós-graduações aqui mesmo no estado. Tá bom? Então vamos lá. Princípios da ventilação mecânica não invasiva em neonatologia. Essa é uma aula que eu dei em parceria com a Jéssica Gonçalves. Jéssica Gonçalves é fisioterapeuta do Hospital Geral. Ela é ex-residente do Hospital Geral. Ela é ex-monitora do Hospital Geral. Então, atualmente, ela trabalha como fisioterapeuta do Hospital Geral, que é o hospital onde nós realizamos nossos estágios. E é o hospital aqui da região que oferece residência multidisciplinar. Tá? Então, todos os créditos da aula eu divido com ela, tá bom? Para começar a falar de ventilação mecânica invasiva, a gente tem que abordar as questões históricas. Tá? Então, vocês podem ver essa imagem na tela. Não é uma imagem recente, né? Primeiramente porque não tem nem cor. Traduzindo essa imagem para vocês, nós temos uma mulher, provavelmente é mãe dessa criança, e esse provavelmente é um profissional de saúde. Na época não existia fisioterapeuta, então provavelmente deve ser o médico ou o enfermeiro. Tá? Ela está dentro de um equipamento de ventilação mecânica, por incrível que pareça, e ele também está usando um dispositivo de ventilação mecânica. Porém, notem que os dois estão sem via aérea artificial, aquelas vias aéreas que nós vimos na aula passada, tubo ou traqueostomia. Tá? A mulher está dentro do ventilador. Esse ventilador é chamado pulmão de aço, tá? Ou iron lung, né, em inglês. E o menino está usando uma couraça, que é um dispositivo acoplado na região torácica. Ambos trabalham com pressão negativa, ou seja, eles tracionam, né, como se fosse uma sucção, né, sobre a parede do tórax, causando a expansão do tórax. Quando o tórax se expande, o ar, por diferença de pressão, entra nos pulmões. Ou seja, esses equipamentos eles atuam substituindo a ação muscular, que seria
né, a expansão do gradil costal durante a respiração. Eles foram utilizados primeiramente na década de 30, na epidemia de poliomielite, e aí eu faço um adendo, não sei se vocês já viram uma imagem de uma UTI da época, cheio de pulmões de aço, um do lado do outro, e recentemente a gente acompanhou na internet uma imagem da Itália, mostrando vários respiradores, claro, os respiradores atuais, mas um ao lado do outro, mostrando o impacto de uma epidemia, então, de uma pandemia. Então, fazendo essa relação, né? O que muda é a tecnologia, mas as condições, o número de pacientes tratados são parecidos, tá? Então, a ventilação mecânica não invasiva ela é antiga e ela foi realmente bem estudada. Nessa época, com a pandemia da poliomielite, uma doença neuromuscular que paralisava a musculatura respiratória e levava as pessoas à ventilação mecânica, né, da forma não invasiva. Na época não existiam equipamentos sofisticados ainda de ventilação por pressão positiva. Tá? Continuando, a partir de 1970, então a gente tem o desenvolvimento de novos ventiladores e agora na modalidade de pressão positiva, ou seja, ao invés do ar ser sugado para dentro do tórax por expansão do gradil costal, agora o ar é empurrado para dentro dos pulmões pela aplicação de uma pressão positiva, tá? Que é a ventilação mecânica que nós conhecemos na prática hoje, né? Os ventiladores são por pressão positiva. Tá? E a partir dessa época, de 1970, começam a desenvolver as modalidades infantis, né? Possibilitando o tratamento de crianças e recém-nascidos. No Brasil, as iniciativas para o trabalho de fisioterapia nas unidades de terapia intensiva neonatal iniciaram-se na década de 80. Ou seja, nossa profissão é de 1969, então nós temos aí 10 anos de profissão para o desenvolvimento, então o início do desenvolvimento da fisioterapia nas UTIs neonatais, né? E com o fisioterapeuta dentro da UTI neonatal começa o desenvolvimento da ventilação mecânica também. Então é meio que um crescimento, né, paralelo, né? O desenvolvimento da ventilação mecânica e o desenvolvimento da nossa profissão dentro do país. Tá? Os recém-nascidos, nós vimos a aula passada, eles apresentam algumas características próprias com relação ao sistema respiratório. Então, na aula passada, se vocês lembram, ou depois vocês podem acessar a aula de novo, né? Aquele slidezinho das características respiratórias, né? A caixa torácica cartilaginosa, a traqueia, ela é mais maleável, né? As vias aéreas têm pouca cartilagem, ou seja, elas tendem ao colapso, né? Elas como se fossem grudar, né? As paredes brônquicas, né? O que nós chamamos então de facilidade de colapso das vias aéreas, né? A musculatura não está toda desenvolvida, dependendo da idade gestacional, o pulmão não está todo desenvolvido, né? Então o recém-nascido ele tem uma particularidade e a ventilação mecânica ela é como se fosse uma faca de 2 gumes para esse recém-nascido. Por que uma faca de 2 gumes, professor? Porque ao mesmo ponto, no mesmo ponto que ela pode salvar a vida do recém-nascido, ele pode levar esse recém-nascido a algumas complicações crônicas para o resto da vida. Tá? Então, saber a aplicação de ventilação não invasiva ou ventilação mecânica invasiva, né, nessa população de recém-nascidos é de fundamental importância, tá? E responsabilidade. Além disso, a gente tem estudado, né, desde o início do semestre, muitas patologias e muitas delas nós vimos a necessidade de internação em uma UTI neonatal e em muitas delas a necessidade da instalação de uma via aérea artificial, né, da ventilação mecânica, dela ser submetida a um procedimento de intubação traqueal.
Então, essas patologias cardiorrespiratórias que nós vimos, a síndrome respiratória, né, o desconforto respiratório, aspiração de mecônio, a taquipneia transitória, a hipertensão pulmonar persistente, as hemorragias periventriculares, todas elas podem levar à necessidade da instalação de um suporte ventilatório, seja ele invasivo ou não invasivo, tá? Tornando a presença da fisioterapia sempre necessária. Então, hoje nós temos uma resolução da Anvisa, a RDC número 7 de 2010, que ainda é o documento que regula todo o funcionamento das UTIs no Brasil. Então, ela regula o funcionamento de todos os recursos humanos, por exemplo, da UTI, nos aspectos da medicina, da enfermagem, da fisioterapia e de outras profissões, mas principalmente essas três. Então, o que diz a RDC quanto à fisioterapia? Obrigado a fisioterapia estar presente num turno de 18 horas dentro da UTI, no mínimo. Tá? Então, as UTIs elas podem funcionar de 18 horas de funcionamento de fisioterapia a 24 horas, ou seja, o tempo todo de fisioterapia. Né? Há uma luta, há uma discussão grande para que a gente seja um profissional também necessário nas 24 horas, tá? Porque a gente sabe da nossa atuação e essas 6 horas que aí teriam sem o fisioterapeuta, pode acontecer várias intercorrências em que a presença do fisioterapeuta é necessária. Então, hoje nós temos UTIs que funcionam com 18 horas de turno e UTIs que funcionam com 24 horas de turno. Tá? Já tramita na nossa Assembleia Legislativa um projeto de lei para que dentro do nosso estado seja obrigado às 24 horas de fisioterapia. Então, a gente tem trabalhado, conselho, profissionais da fisioterapia, até mesmo com a ajuda de estudantes, no fortalecimento desse projeto e até mesmo na cobrança das autoridades para que esse projeto de lei seja aprovado e realmente se torne lei no nosso estado, que seria uma vitória. Tá bom? Então, o porquê da ventilação mecânica não invasiva e da ventilação mecânica invasiva, né? Tem alguns aspectos que nós, como fisioterapeutas, temos que ter como objetivos dentro da unidade. Uma delas é, em se tratando dessas crianças, desses neonatos, com dificuldade respiratória pós-nascimento, um dos grandes objetivos é prevenir a falência respiratória. É garantir que essa criança tenha condições respiratórias para manter a sua função e não tenha que ser submetida, por exemplo, a uma ventilação mecânica invasiva, ou seja, preveni-la dessa falência para preveni-la da intubação orotraqueal, né? TOT, né? Tubo orotraqueal. Evitando que essa criança ela chegue a ser intubada, ou seja, chegue a não ser intubada e não ser submetida à ventilação mecânica, a gente consegue minimizar os riscos de pneumonia associada à ventilação mecânica. Por que isso? Um paciente hoje que é intubado e colocado em ventilação mecânica, ele praticamente em 72 horas a 96 horas, ele tem grandes chances de evoluir com uma pneumonia hospitalar. E essa pneumonia hospitalar está associada ao suporte ventilatório. Então, logo, se a criança não é intubada, né, ela também não vai correr grandes riscos de ter essa pneumonia. E não correndo riscos de ter pneumonia, ela recebe menos antibióticos, ela tem menos infecção hospitalar, ela, consequentemente, receberá alta mais cedo. Tá? A ventilação mecânica não invasiva, ela também permite a otimização da extubação. O que é extubação? É o processo de retirada do suporte ventilatório, retirar o tubo orotraqueal. Então, ao mesmo tempo que a ventilação mecânica não invasiva evita que a criança seja intubada, na criança intubada, a ventilação mecânica não invasiva pode facilitar o processo de extubação. Extuba-se a criança e coloca-se ela em uma ventilação mecânica não invasiva. Vocês lembram do videozinho da aula passada, aquele videozinho em velocidade aumentada, que nós chamamos time-lapse, né? Então, aquela criança que foi extubada,
e ela foi colocada com um capuzinho e com uma ventilação mecânica não invasiva pelo nariz, né? Que nós vamos conhecer hoje o que é esse tipo de ventilação. Ou seja, facilitou o processo de retirada dela, ou seja, fez uma transição mais confortável do suporte ventilatório mecânico invasivo à respiração espontânea, né? Então, a ventilação mecânica não invasiva tem um papel fundamental nessa transição do suporte invasivo para a respiração espontânea, tá? Então, é algo muito bom para ser feito dentro das UTIs. Com isso, a gente consegue abreviar o tempo de ventilação mecânica e os seus efeitos. Eu já falei dos efeitos adversos, principalmente a pneumonia, e, consequentemente, reduzir gastos hospitalares, reduzir a mortalidade dessas crianças e a permanência dela na UTI. Quanto menos tempo ela ficar hospitalizada, menos tempo ela vai ter complicações. Quanto menos tempo ela ficar na UTI, menos tempo ela vai ter complicações. Quanto menos tempo ela ficar em ventilação mecânica, menos tempo ela vai ter complicações. Tá? E se ela tem menos complicações, menores são as chances dela morrer. Então, a fisioterapia, a gente tem que pensar sim, em funcionalidade respiratória, motora, mas a gente tem que ter um olhar mais profundo em termos de desfecho. E quando eu falo desfecho, é pensar em como nós vamos devolver essas crianças para as mães. Nós vamos devolver uma criança, né, com condições de ter uma vida saudável, ou nós vamos devolver para as mães uma criança que vai necessitar de oxigênio o resto da vida, uma criança com sequelas motoras graves, né, por conta de, às vezes, não ter dado um suporte intensivo adequado, né? Então, a gente tem que pensar, sim, na funcionalidade, mas a gente tem que pensar no desfecho, que a gente diz secundário, com relação a essas crianças, né? Que é a questão da reduzir mortalidade e a questão de funcionalidade pós-internação hospitalar. Tá? Então, a gente define ventilação não invasiva como um suporte ventilatório sem a necessidade de via aérea artificial. Então, a gente viu na aula passada que a ventilação mecânica invasiva é aquela que necessita de suporte ventilatório. A ventilação mecânica não invasiva, ela não necessita de um suporte ventilatório artificial, de uma via aérea artificial, ou seja, não necessita da intubação e não necessita da traqueostomia. Observe nessa imagem, né? Nós temos uma criança, né, com a sua via aérea preservada, né? E nós temos aqui um objeto adaptado às narinas da criança, nós vamos chamar de pronga nasal, ou prongs nasal, dependendo do local onde a gente está, e a nomenclatura utilizada, as duas são iguais. E esse circuito ele vai oferecer o que? Oxigênio para a criança. E eles fornecendo oxigênio, eles fornecem um fluxo adicional que permitem a pressurização da via aérea. Ou seja, fluxo quando encontra uma área, né, força sobre área, é pressão. Então, quando o fluxo aéreo entra nas vias aéreas do paciente, encontra a resistência das vias aéreas, isso gera uma pressão. Pressuriza o pulmão da criança, abre o pulmão da criança e a criança ventila melhor, visto que ela já tem capacidade de puxar o ar, né, porque ela não necessita de um suporte ventilatório artificial. Tá? A ventilação mecânica não invasiva, ela também vai necessitar do aparelho de ventilação mecânica. E vai precisar o quê? De uma interface. O que é interface? Interface é o objeto que conecta o aparelho de ventilação mecânica ao paciente. Tá? Então, essa pronga aqui é uma interface. Ela pode ser nasal ou facial. Nós vamos ver que as nasais são mais utilizadas. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Sim. Sim? Ok. Sim. Os objetivos da ventilação mecânica não invasiva seriam facilitar as trocas gasosas,
reduzir a fadiga muscular com diminuição do trabalho respiratório, ou seja, impedir que haja falência da musculatura. É ideal que a ventilação mecânica não invasiva seja instituída tão precocemente possível, antes, né, de que a musculatura respiratória entre em falência, entre em fadiga. Tá? Porque, nesses casos, a indicação de intubação orotraqueal, né, se faz mais adequada. Melhorar a capacidade residual funcional, isso vai estar relacionado com a melhora nas trocas gasosas. Melhorar a ventilação alveolar e a complacência pulmonar, né, relacionados com a função respiratória, e reduzir a incidência de atrofia muscular respiratória. Por que reduz a atrofia muscular respiratória? Porque na ventilação não invasiva, a criança ainda respira espontaneamente. O que a ventilação mecânica não invasiva oferece é um suporte pressórico para que ela tenha um pulmão mais aberto e respire um pouco mais confortável. A partir do momento que você intuba a criança e há necessidade de sedação para intubar a criança, essa criança fica com a musculatura respiratória paralisada. Então, isso vai gerar, a longo prazo, atrofia muscular respiratória. A criança pode ter complicações respiratórias crônicas, às vezes, com o resto da vida. Né? É isso que eu falo. Às vezes, a criança é criança. Criança quer fazer coisas de criança. Criança quer brincar. Criança quer correr. Criança quer pular. Né? E, às vezes, há muitas crianças pós-internação de UTI, quando crescem, têm dificuldade respiratória, né? Não conseguem correr por longas distâncias, não conseguem pular por longos tempos. Né? E é disso que eu falo quando a gente tem que pensar em desfecho a longo prazo, né? Em como nós estamos devolvendo essas crianças para a sociedade. Tá? Algumas são as indicações de ventilação mecânica não invasiva. Tá? Então, elas podem ser usadas na síndrome de desconforto respiratório ou na síndrome de aspiração de mecônio, duas patologias já estudadas por nós. A taquipneia transitória do recém-nascido, também uma patologia já estudada por nós. A apneia da prematuridade, também já estudada por nós. A pós-surfactante profilático ou terapêutico, já falamos também sobre surfactante. E agora, uma palavrinha nova, traqueomalácia. O que significa traqueomalácia? Tráqueo de traqueia e malácia de mole. Tá? Algumas crianças podem desenvolver, né, essa traqueomalácia, que o tecido, né, que forma a traqueia é um tecido pouco cartilaginoso e ele é muito maleável, então ele pode se colabar. Então é como se as paredes da traqueia não tivessem um suporte cartilaginoso e elas se colabassem. Imagina a traqueia se colabando, né? Não tem como o ar passar para os pulmões. Então, isso gera um desconforto respiratório muito grande. A ventilação não invasiva, por meio da aplicação dessas pressões, pode manter essa traqueia aberta e facilitar a respiração da criança, permitindo um maior conforto e evitando a intubação dessa criança. Tá? Como a gente já disse, a ventilação não invasiva pode ser utilizada após a extubação, tá? E na displasia broncopulmonar. Isso aqui é uma condição grave. Que seria a displasia? Displasia seria uma alteração anatômica e broncopulmonar, dos brônquios e dos pulmões, dos alvéolos, né? Tanto da via aérea estrutural quanto da via aérea parenquimatosa, que são os alvéolos. Então, a displasia broncopulmonar geralmente é decorrente de uma patologia grave neonatal, em que a criança necessitou de ventilação mecânica, necessitou de altas concentrações de oxigênio, necessitou de altas pressões para ventilar, e após a saída dela, né, do hospital, a alta hospitalar, ela permanece com desconfortos respiratórios crônicos o resto da vida, porque todo esse processo de internação, de ventilação mecânica por tempo prolongado, de concentrações de oxigênio aumentadas, né, pressões aumentadas, geram uma anormalidade
estrutural na via aérea, com destruição de parênquima, destruição de via estrutural, de árvore brônquica, e isso é chamado de displasia broncopulmonar. Então, é uma das principais causas de doenças respiratórias crônicas em crianças pós-hospitalizadas no período neonatal, que necessitaram de internação e ventilação mecânica na UTI neonatal. Tá? Contraindicações da ventilação mecânica não invasiva. Né? Nós temos algumas contraindicações, aqui a gente traz para você as principais. Nós temos a atresia de Coana. Coana é a abertura no final, né, da cavidade nasal, que vai dar abertura para a faringe e, consequentemente, para a laringe. Quando as coanas estão fechadas, ou seja, tem uma anormalidade estrutural da coana, do que pode ser a atresia das coanas, a ventilação mecânica não invasiva está contraindicada. Por quê? Porque ela vai ser aplicada exatamente pelas narinas. Como que esse ar vai passar se há o quê? Um fechamento, uma obstrução das coanas no fim da cavidade nasal. Então, não tem como a ventilação não invasiva ser ofertada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vou colocar no mudo, tá? Fenda palatina. A fenda palatina, pode observar aqui, nós temos uma visão externa da fenda palatina, né, que pode estar associada ao lábio leporino, ou seja, uma fenda no lábio. Então, a criança não tem a parte do maxilar, tá? E tem uma abertura do palato, tá? Popularmente céu da boca. A fenda palatina, então, se torna uma contraindicação à aplicação da ventilação não invasiva pela dificuldade da aplicação da interface, né, nesta região. Tá? Então, também é uma contraindicação. A fístula traqueoesofágica. O que é uma fístula? Fístula é uma abertura. Né? Então, a abertura que comunica a traqueia e o esôfago. Né? Então, nós temos aqui a fístula traqueoesofágica. Tá? Então, nós temos a traqueia com os brônquios, o esôfago posteriormente à traqueia e uma comunicação traqueoesofágica. Por que ela é contraindicada? Porque o ar inspirado e pressurizado na via aérea da criança vai escapar para o esôfago, tá? Levando a desconfortos gastrointestinais, como a distensão abdominal e, consequentemente, a despressurização do pulmão, porque com escape de ar para o esôfago, os pulmões não são pressurizados. Então, também é uma contraindicação. Hérnia diafragmática. O que seria a hérnia diafragmática em neonatos? Quando o diafragma, a criança nasce com o diafragma com uma anormalidade estrutural, o diafragma ele está ausente ou ele está perfurado, ele tem um orifício. E por esse orifício, né, lembrando, o diafragma ele separa a cavidade torácica da abdominal. Então, se eu tenho um orifício entre a cavidade torácica e abdominal, por pressão abdominal, as vísceras abdominais, elas ficam torácicas, elas são enviadas para dentro do tórax. Observem aqui essa imagem, né? Nós temos aqui uma imagem mostrando o intestino delgado na região torácica, tá? Então, isso aí é causado por uma hérnia diafragmática. A indicação aqui é cirúrgica e ventilação mecânica invasiva. Tá? Não tem indicação de ventilação mecânica não invasiva. Outra situação são as lesões... Oi? Outra indicação são as... Pessoal, eu estou colocando no mudo e vocês estão tirando. Vocês vão perguntar ou não? Tá? Eu estou ouvindo tudo e aí distrai. Tá? As lesões intestinais também são contraindicações. Essa imagem, o que vocês observam? Os intestinos para fora. O intestino delgado ele está herniado para o ambiente externo.
Essa situação nós chamamos de gastroesquise, tá? Gastroesquise, E-S-Q-U-I-S-E, gastroesquise, que é o que é uma abertura, né, na cavidade abdominal que causa o que? Herniação desses órgãos externamente. Então, não tem indicação de ventilação mecânica não invasiva, pelo mesmo caso da hérnia diafragmática. Tem indicação de cirurgia para correção, né, dessa normalidade e, consequentemente, ventilação mecânica invasiva. E uma última situação, nós não realizamos ventilação mecânica não invasiva se a criança estiver instável hemodinamicamente, principalmente do ponto de vista de pressão arterial, né, ela tiver com sinais de choque e frequência cardíaca elevada. Tá? Nesse caso de instabilidade hemodinâmica, está indicada a ventilação mecânica invasiva também. Ok? Vamos falar sobre as interfaces, né? Então, o que são as interfaces? Interfaces são dispositivos que vão ser adaptados na face da criança para permitir a aplicação da ventilação mecânica não invasiva. Tá? Então, ao invés do tubo orotraqueal, que é a ventilação mecânica invasiva, a criança estará com um dispositivo acoplado na face, né, para permitir que seja aplicada essa pressão positiva sem a necessidade de intubação. As interfaces mais utilizadas em neonatal são as máscaras nasais, que são ajustadas nas narinas, então uma máscara colocada ao redor do nariz da criança, e as prongas são mais utilizadas. Tá? Não há consenso sobre o tipo ideal de máscara, tá? Entretanto, a escolha e o ajuste adequado da interface são relevantes para o sucesso da terapia. Tanto em adulto quanto em neonatal, o sucesso, ou seja, para que a ventilação mecânica não invasiva dê certo e ela alcance todos os objetivos, é necessário que haja uma adequada adaptação da interface no paciente. Se a criança ela não se adaptar à interface, ela ficar mexendo demais, né? A interface saindo toda hora, escapando o ar, ou seja, despressurizando, ou seja, não realizando a sua verdadeira função, muito provavelmente essa VNI, essa ventilação não invasiva, estará propensa à falha, né? Ao fracasso, ao invés do sucesso. Tá? Então, o sucesso da terapia, né, está associado, né, à adaptação da máscara, ou seja, má adaptação, tá, pode levar a efeitos adversos e fracasso, né, da ventilação mecânica não invasiva. Então, aí a gente vê 3 imagens mostrando alguns tipos de interfaces. Tá? Então, vocês observem esta criança, ela não tem tubo orotraqueal nem traqueostomia, então ela está usando um suporte ventilatório de forma não invasiva. Então você vê uma máscara, né, ou seja, uma máscara nasal, então a boquinha está livre. Tá? Outro tipo de máscara nasal, tá? E aqui outro tipo de máscara nasal. Tá bom? Elas vão ser diferentes das prongas, né? Porque as prongas elas pegam somente as narinas, tá? Aqui ela pega todo o nariz, as máscaras pegam todo o nariz e pegam a região, né, adjacente ao nariz, ou seja, a região ao redor das narinas. Tá bom? Aqui nós temos as prongas, então elas pegam a narina das crianças. Então essa pronguinha mais simples, essa é a pronguinha que geralmente nós utilizamos lá no Hospital Geral, e a pronga que eu conheço, tá? Esses são sistemas de prongas também, tá? Um pouco mais sofisticados, tá? Então observe que a pronguinha ela pega só a narina. Tá? Então tem dos modelos mais modernos, né? Os modelos mais simples presos com esparadrapo. Tá? Então isso vai depender da realidade, né, de
cada serviço, né, que dispõe, né, da UTI neonatal. Vantagens e desvantagens com relação às interfaces. A gente sempre mostra vantagem interface, mas lembrando, a decisão sempre é do fisioterapeuta, é do profissional que está realizando a ventilação não invasiva. Então, ele tem que avaliar efetividade, adaptação e o custo-benefício da aplicação da ventilação não invasiva. Então, para isso, ele tem que considerar vantagens e desvantagens, né, dos tipos de interface. Então, a máscara nasal, ela tem como vantagem ser fácil de encaixar. Tá? Só colocar sobre o nariz da criança e aplicar a pressão positiva. Tá? Desvantagens, ela é menos eficiente, porque ela fica mais solta, vamos dizer assim, né? Mais solta. Então, há muito escape de ar. Escape de ar em terapia intensiva, em pressão positiva, né? Ventilação mecânica por pressão positiva, escape de ar está relacionado à despressurização. Então, se você está pressurizando a via aérea para alcançar seus objetivos terapêuticos, se escapa ar, tem despressurização, então você não consegue alcançar esses objetivos. Então, é uma das principais desvantagens da máscara nasal, o vazamento de ar. A pronga nasal, ela pegando só a narina, tem como vantagem menor pressão sobre a pele, porque a máscara nasal, em contato com a pele, pode lesionar toda essa parte, né, adjacente ao nariz, principalmente essa parte sobre o osso nasal, chamado ponte nasal. Então, em adultos é mais comum, mas em neonatos também pode ocorrer essas lesões, né, de ponte nasal. Não provoca claustrofobia, tá? E ela é menos invasiva. Tá? Como desvantagens, nós vimos ali um tipo de pronga nasal fixada por esparadrapo. Então, ela tem como desvantagem a necessidade de fixações adaptadas, então ela tem difícil fixação. Pode haver escape de ar pela boca, se a criança abrir a boca. E porque, como existem algumas pontas que são colocadas dentro da narina da criança, dependendo do uso de uma pronga para um nariz muito pequeno, por exemplo, pode ocorrer lesões do septo nasal. Quais são as formas de aplicação, as modalidades? Nós temos o CPAP, nós temos o BiPAP e nós temos o catéter de alto fluxo. O catéter de alto fluxo é o que nós temos hoje de mais moderno, tá? Só que não é realidade em muitos serviços. Tá? O que é mais realidade é a aplicação de pressões positivas mesmo, através de ajustes de pressões expiratórias ou inspiratórias, né, no sistema respiratório da criança. Aqui a gente trabalha com altos fluxos, né, então esse alto fluxo ajustado à criança dá uma sensação de conforto, né, ou seja, aquela fome de ar que a criança tinha, ela é sanada com esses altos fluxos de oxigênio, só que, como eu disse para vocês, não é realidade de muitos serviços devido ao custo desses aparelhos e ao custo do catéter. Tá? O aparelho é em torno de R$50 mil e cada catéter que é descartável e não esterilizável, ele tem um custo aí de R$1.500. Tá? Então, isso se torna um pouco dispendioso para o serviço público, principalmente. O CPAP ele é realizado por meio de um ventilador mecânico e a sigla CPAP significa, porque a CPAP é uma sigla em inglês, então traduzindo, né, ela é uma pressão na via aérea positiva contínua. Tá? Então, de trás para frente eu estou traduzindo já para vocês, né, pressão na via aérea positiva de forma contínua. Então, esse C é de continuous. De contínua. Então, é uma pressão aplicada na via aérea do paciente. E é uma pressão supraatmosférica, ou seja, é uma pressão positiva. Né? É como se a gente pressurizasse o pulmão
com uma pressão maior do que a existente no ar ambiente, na atmosfera. Isso permite com que o pulmão fique aberto e a criança já respire com esse pulmão aberto. Ou seja, é uma pressão aplicada tanto, né, na fase inspiratória da criança quanto na fase expiratória. Então, quando a criança inspira, o pulmão já está aberto, tá? Ou seja, não tem aquela dificuldade da abertura de um pulmão. Então, a criança sente maior conforto na abertura, no início da respiração, porque o pulmão já se encontra aberto. E no momento da expiração, essa pressão contínua evita que o alvéolo se colapse. Então, ela é uma pressão atuante tanto na fase ins da respiração, quanto na fase expiratória, permitindo aí um maior conforto, né, da criança. Essa pressão, quando ajustada nos aparelhos de ventilação mecânica, ela recebe o nome de PIP, tá? Uma pressão que nós já comentamos na aula passada, né, chamada pressão positiva no final da expiração, né, traduzindo a sigla em inglês, né, chamada de PIP. Tá? Então, CPAP, eu tenho um nível de pressão, essa pressão ela é contínua, ela é aplicada tanto na inspiração quanto na expiração, e o nome dessa pressão é chamada de PIP. Uma variação do CPAP é o CPAP Bubble. Né? CPAP Bubble significa bolha. Né? Também utiliza-se do ventilador mecânico, só que ele utiliza-se de um sistema que produz bolhas. Tá? A passagem do ar sobre esse circuito promove uma pressurização do pulmão, ao mesmo tempo que as bolhas promovem uma pressão oscilante, né? Como se a pressão fosse abrindo e fechando os alvéolos. Tá? É mais simples, é menos invasivo e tem menor custo. Tá? Nós vamos ver uma imagem agora desse CPAP Bubble. Então, aqui a criança é colocada numa interface, né? No caso aqui uma fronga nasal. Um dos circuitos vai até o CPAP Bubble, onde eu tenho uma coluna de água, né, medida em centímetros de água, e essa coluna de água que vai me mostrar o nível de pressão aplicada dentro da via aérea da criança. Nós temos um outro circuito, né, deslocado para um aquecedor e umidificador, então um umidificador aquecido, e esse circuito conectado a uma rede de oxigênio. Tá? Então aqui o oxigênio sai, né, da rede, passa pelo aquecedor e umidificador, então esse gás é umidificado, tá? Ele é fornecido para a criança, tá? Ou seja, a oxigenoterapia, e o CPAP pressuriza os pulmões, permitindo que esse oxigênio possa entrar de uma maneira mais confortável ou mais fácil dentro dos pulmões. Tá? Adaptado ao CPAP, nós temos um termômetro para garantir que a temperatura do ar seja adequada, não seja nem muito frio, nem muito quente, em torno aí da temperatura corporal da criança, e um manômetro para medir a pressão na via aérea. Tá? Essa pressão não pode ser nem tão baixa, nem tão alta, que não permita, né, a eficácia e a terapêutica com sucesso do CPAP. Tá bom? O BIPAP, né, ele já, né, vamos lá, traduzindo a sua sigla, né, pressão na via aérea positiva em 2 níveis, bilevel, né? Então, agora eu tenho 2 pressões aplicadas na via aérea da criança. Né? No CPAP, eu tinha uma pressão aplicada na via aérea da criança. Né? Então, o BIPAP, nós temos 2 níveis de pressão, um aplicado na fase inspiratória da respiração e outro aplicada na fase expiratória. A pressão aplicada na fase inspiratória ela é chamada de pressão de suporte, ou IPAP, de Inspiratory Positive Airway Pressure, né? Pressão na via aérea positiva inspiratória, então é uma pressão aplicada somente na fase inspiratória. Né? E a PIP, ou EPAP, né? De Inspiratory Positive Airway Pressure, né? Pressão na via aérea positiva expiratória. Tá?
Então, agora, ao invés da criança ter uma pressão aplicada contínua na via aérea, que é o CPAP, e ela inspira e expira nessa pressão, né, agora ela tem uma pressão que ajuda ela a inspirar. Né? Quando ela inicia a inspiração, essa pressão é enviada para dentro dos pulmões simultaneamente ao esforço da criança. Isso ajuda ela a empurrar o ar para dentro dos pulmões. E no momento que ela expira, né, a PIP mantém esse pulmão já aberto, evitando o colapso. Né? Então, em termos de conforto, o BIPAP é mais confortável para a criança por conta desse auxílio inspiratório. Então, quando a criança puxa o ar, né, o respirador auxilia essa inspiração da criança com uma pressão chamada pressão de suporte ou BIPAP. Tá? Então, dessa forma, existe uma variação de pressão na fase inspiratória, que gera uma variação de volume, ou seja, melhora o volume corrente da criança, e por isso é possível alterar o volume corrente, o volume minuto e, como consequência, os níveis de dióxido de carbono. O que significa isso? Quanto melhor a ventilação dessa criança, melhor serão os níveis de CO2, né, mais próximos do normal vão ser esses níveis de CO2. Porque uma criança que tem dificuldade respiratória, ela vai ter dificuldade para eliminar esse CO2 na expiração. Logo, se você melhora o volume corrente, ou seja, o ar que entra e sai dos pulmões, você melhora a ventilação alveolar, você melhora a eliminação de CO2. Tá? Então, esse CO2 ele consegue ser eliminado de uma forma mais adequada, normal, aos níveis mais adequados. Né? Hoje de manhã eu dei aula de gasometria, né? Então, os níveis de CO2 normais, eles devem estar entre 35 e 45. Então, a ventilação mecânica não invasiva, na forma de BIPAP, deve ser indicada quando essa criança tem uma hipercapnia, ou seja, ela tem uma concentração de CO2 acima, né, do normal. Tá? O capital de alto fluxo, igual eu disse para vocês, ela é uma opção terapêutica fantástica, porém ela tem um custo muito alto. Né? É um aparelho que permite a aplicação de fluxos bem elevados de oxigênio na via aérea da criança, podendo chegar a 60 litros por minuto. E esse catéter, né, que é um catéter próprio, né, do sistema, ele tem um custo elevado. Né? Só que por conta desse alto fluxo que o sistema permite, a criança tem um conforto respiratório, né? Porque este fluxo aumentado de ar, ela sana, né, toda a fome de ar que a criança tem quando está com dificuldade respiratória. Né? Este oxigênio ele é aquecido, né, nesse sistema, ele é umidificado, né, e o fluxo ele é maior de 1 litro por minuto. Né? Administrado por uma cânula nasal, só que esse fluxo pode chegar a fluxos bastante elevados. Tá? Durante a ventilação não invasiva, o que nós devemos monitorar? Tá? Colocar uma criança em ventilação não invasiva não é simplesmente adaptar a máscara ou a pronga nasal, né? Adaptar os parâmetros ventilatórios de CPAP e BIPAP e ir para o quarto, ou ir atender outra criança, ou não monitorizar essa criança à beira do leito. Né? É preciso que a gente monitore. Então, o que é importante a gente monitorizar na criança? Tá? Distensão abdominal. O que é distensão abdominal? Observar se essa criança ela não está engolindo esse ar. Tá? Exatamente isso, nós chamamos de aerofagia. Tá? Fagia de deglutição, de digestão, e aero de ar. Então, ela quando respira, uma parte desse ar pode se deslocar para o esôfago, visto que uma via aérea artificial, né, não está impedindo que o ar vá para o esôfago. Né? O ar é administrado no nariz. Então, do nariz, ele pode ir para o esôfago posteriormente, ou ele pode ir para a traqueia anteriormente. Então, a gente tem que observar se o estômago da criança não está distendendo.
E a presença de distensão abdominal pode ser um sinal de intolerância à ventilação não invasiva. E se a criança tiver com esforço, então, algumas vezes ela tem que ser retirada da ventilação não invasiva e ser entubada e colocada em ventilação mecânica invasiva. Observar se a criança não está com dor e desconforto. Às vezes ela está muito ativa, ela está, né, reativa no leito, né? Ela apresenta sinais de dor, como franzimento das supercílios, né? Isso mostra, às vezes, situações fáceis de dor. Em aulas mais para frente, nós vamos ver escalas de avaliação de dor no neonato. O neonato é diferente do adulto, né? O adulto fala, tô com dor, tá doendo, para de fazer isso, né? Tira esse negócio daqui, né? E o neonato, né? Ele não tem como brigar, né? Ele não tem como gritar, ele vai chorar, né? E fazer cara de dor. Então é importante que o fisioterapeuta saiba avaliar questões dolorosas na criança. E muito importante, tá? Lesões de face e mucosas. Tá? Algumas crianças necessitam de suporte ventilatório não invasivo por longos períodos ou por vários ciclos. Então, não permitam que essa ventilação não invasiva cause lesões de face ou nas narinas, porque a lesão de face e narina pode ser uma contraindicação para a ventilação não invasiva. E se ela tiver com desconforto, então há necessidade dela ser colocada em ventilação mecânica invasiva. Ok? Tudo bem até aqui? Vocês estão aí ainda? Tudo bem. Tá bom. Tudo bem, tudo bem. Sim. Então, observa aí uma criança, tá? Observa uma criança, ela está em ventilação mecânica não invasiva, por uma máscarazinha nasal, tá? Ela está com uma sondinha na boca, provavelmente uma sonda de aspiração monitorizada, né? Então, o que a gente tem que observar durante a ventilação não invasiva? Observar se não há distensão abdominal ou presença de ar no estômago. Podemos avaliar isso através da percussão. Coloca o dedo indicador e médio de uma mão sobre o estômago e percute com a ponta do dedo médio indicador da outra mão sobre a falange média dos dedos apoiados. Tá? E observe se não vai surgir sons timpânicos ou hipersonoros, sons de presença de ar aumentado, como se fosse uma víscera oca, como o estômago é, né? Porém, quando há excesso de ar, esse som fica muito mais sonoro, né? Fica muito mais audível. Tá? Observar na face das crianças se não tem lesões de face também é muito importante, né? E observar, né? Às vezes a criança ela está quietinha, ela está confortável, ou seja, uma criança confortável, quietinha, é uma criança que está aceitando bem a ventilação não invasiva. Às vezes a criança fica agitada, desconfortável, com faces de dor. Isso pode mostrar desconforto com relação à ventilação não invasiva. Olha aqui as imagens, olha aqui que coisa, né, que pode acontecer com as crianças, né? O que é isso? São lesões provocadas, né, pelas interfaces, né? São úlceras, né? São feridas provocadas pelas interfaces, né? Elas podem ocorrer aqui na região onde é adaptada a base da máscara ou a pronga nasal, que é adaptada dentro das narinas, ou ela pode acontecer aqui, ó, na ponte nasal, né, na parte, né, superior do nariz. Como as prongas são mais utilizadas, é mais comum que as lesões sejam na parte inferior, né, das narinas. Tá? Então, isso aqui a gente precisa evitar. Como que a gente evita isso? Evitando compressão aumentada da pronga, né, sobre a narina da criança. Tá? E os cuidados com relação à hidratação da pele, né? Está conversando bastante com a equipe de enfermagem quanto a essa questão. Bom? Sucesso ou falha, né, da ventilação não invasiva, né? Para se caracterizar sucesso... Oi?
Em questão, quando acontece isso, daí a criança vai para para ventilação mecânica invasiva ou o quê? O que acontece? É Bianca? É. Oi, Bianca. O que pode acontecer, Bianca? Pode ser um sinal de intolerância, né? Imagina a criança com essa ferida e a gente vai lá e tenta colocar a pronga. Ela pode sentir dor, né? Sim, E machuca. essa dor, né, pelo machucado, pode deixar ela desconfortável. Né? Ela fica agitada, ela fica taquicárdica. E aí você não vai ter sucesso na VNI. E se a VNI falhar, que nós vamos ver no próximo slide, aí sim, a ventilação mecânica invasiva está indicada sim. Tá? Por isso que a gente tem que evitar isso aí. Tá bom? Entendi. Entendeu? Critérios, então, ó, para o sucesso da VNI. Então, professor, eu coloquei na VNI, como que eu vou saber se a criança está melhorando ou não? Tá? Então, aqui nós temos 6 critérios, tá? E aqui o que a gente espera para sucesso. Tá bom? Nós temos o critério padrão respiratório ou dispneia. Nós temos que ter o quê? Uma redução, né, da dispneia, ou seja, uma melhora do padrão respiratório ou uma redução do trabalho respiratório, e isso pode ser associado a uma redução da frequência respiratória. Nível de consciência, uma melhora gradual, ou seja, é uma criança muito parada, muito apática, hipoativa, né? Ela tem que melhorar seu nível de consciência, ela tem que ser mais reativa, né? Ela às vezes tem que abrir os olhos, né? Mostrar, né, sinais mais precisos de consciência. Melhoras na ventilação, ou seja, reduzir os níveis de PCO2, como a gente comentou agora há pouco. pH, quando o CO2 está aumentado, a tendência é que o pH seja reduzido, ou seja, eu ter uma acidose respiratória. Então, com a melhora na ventilação, melhora os níveis de CO2, corrige o pH, ou seja, um dos critérios para sucesso da VNI é a normalização dos valores de pH. A melhora na oxigenação, com certeza, né, com o aumento e saturação. E a melhora nos valores de frequência respiratória, consequentemente, na sua redução dos seus valores. Tá? Então, não sei se tem alguém aí que assistiu a aula hoje de gasometria, com certeza vocês terão aula de gasometria, né? Na disciplina de fisioterapia hospitalar. Isso vem de encontro direto com o que a gente falou hoje na aula de gasometria, né? Valores de CO2, valores de oxigenação. Ou seja, mostrando que a gasometria é um exame fundamental para avaliação, né, tanto da piora quanto da melhora, né, da criança ou do adulto. Tá? Neonato também colhe gasometria, tá bom, gente? Mesmo sendo aquele bracinho pequenininho. Tá? Devemos considerar falha terapêutica quando houver complicações, como pneumotórax. O que seria um pneumotórax? Pneumo, ar, no tórax, mas no tórax fora do pulmão. Então, a definição de pneumotórax seria a presença de ar no espaço pleural. É quando a pleura visceral ou a pleura parietal são perfuradas. E aí você tem um aumento da quantidade de ar dentro do espaço pleural e isso comprime o pulmão contralateral, dificultando a ventilação. Aí a indicação de ventilação mecânica não invasiva, ela não está indicada, a não ser que seja realizada a drenagem do tórax, ou seja, a drenagem desse excesso de ar. Esse pneumotórax ele pode ser causado, né, por perfurações externas ou internas, né, da via aérea do paciente. Broncoaspiração. Então, imagina a criança está fazendo ventilação não invasiva e ela tem um refluxo, um vômito, e parte desse vômito, né, penetra na via aérea do paciente, da criança. Então, nós chamamos de broncoaspiração. Isso é uma falha terapêutica
terapêutica da VNI, a criança tem que ser suspensa da VNI e em sinais de esforço respiratório ser entubada. E várias outras, né, complicações. Por exemplo, Bianca nos lembrou agora há pouco, né, a complicação do ajuste adequado, ou seja, uma má adaptação da pronga nasal pode ser uma complicação e pode determinar, sim, falha terapêutica da VNI. Tá? Sinais vitais com aumento da frequência respiratória e frequência cardíaca, ou seja, a instabilidade hemodinâmica. Ao invés dela estar melhorando esses sinais vitais, ela está piorando. Isso é indicativo de falha. Redução da saturação de oxigênio. Então, ao invés da saturação estar melhorando, mostrando que essa criança está oxigenando melhor, essa oxigenação está reduzindo. Padrão respiratório com batimento de asa de nariz, movimento das narinas, né, contraindo e relaxando, né, mostram esforço respiratório e pode indicar falha da ventilação não invasiva. E a utilização da musculatura acessória da respiração, principalmente a musculatura abdominal, retração subxifoidea, retrações intercostais, que são as tiragens, tá? São sinais de falha também terapêutica da VNI. Né? Em caso de falência, olha, a VNI deve ser interrompida, a intubação orotraqueal e a ventilação mecânica invasiva devem ser instituídas, tá? E o mais breve possível para evitar a piora progressiva do paciente. Uma coisa que não pode acontecer durante a aplicação da ventilação não invasiva é o atraso da intubação. O que seria isso, professor? Porque você nos disse que a ventilação não invasiva ela tem que evitar a intubação, perfeito, mas ela não pode evitar a intubação a ponto de causar danos ao paciente. O que seria isso? É você ficar forçando a ventilação não invasiva em situações em que não há, né, expectativa de sucesso. Tá? Isso é totalmente errado. Tá? Então, ao sinal de falha terapêutica da VNI, a VNI não deve ser forçada, ela não deve ser prolongada, deve ser suspensa e procedida a intubação traqueal da criança e ventilação mecânica não invasiva. Tá? Em adultos, eu não sei se tem algum estudo, né, com crianças, mas em adulto já está bem esclarecido, né, que a ventilação não invasiva não deve atrasar a intubação. E quando isso ocorre, a mortalidade aumenta. Ou seja, você insistir na ventilação mecânica não invasiva, quando não há mais indicação para o seu uso, a mortalidade da pessoa está aumentando. Tá? Ou seja, é risco, é errado, né? Você está favorecendo a morte, né? Ao invés da melhora clínica da criança ou do adulto. Tá? Então, não sei se há estudos desse porte para neonatos. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês da aplicação da ventilação mecânica não invasiva. Um relato de caso, né? Então aí está o título do trabalho, ele é aberto para download, então qualquer um pode pegar, né? É só buscar lá nos sites de busca. Paciente que apresentou atelectasia pós-extubação. O que é atelectasia? O colapso pulmonar. Né? Pós-extubação, ou seja, foi retirado o tubo, ou seja, foi retirado o suporte ventilatório da criança. Tá? Lembra a ventilação não invasiva, ele é uma alternativa para a pós-extubação. Olha o que aconteceu com essas crianças. Né? Relato de 2 casos com o uso do catéter nasal de alto fluxo. Tá? Poderia ser um outro exemplo, BiPAP ou CPAP, né? No caso aqui, alto fluxo. Após 24 horas de instalado, o uso do catéter nasal de alto fluxo pareceu ser eficaz. A criança apresentou boa tolerância, né? Sugerindo ser um possível adjuvante no manejo fisioterápico no tratamento de atelectasia pós-extubação. Tá? Então, olha aqui as 2 crianças. Eu vou descrever os raios-x para vocês. Tá? Então, aqui eu tenho uma criança,
Observem essa parte superior do pulmão esquerdo. Estou delimitando com o mouse. Ela está o quê? Opaca. Quase da densidade da área cardíaca. E é coração. Tá? Então, aqui o pulmão está com a densidade do coração, ou seja, não está ventilando adequadamente. Então, essa opacidade, ela descreve aí uma atelectasia. Olha a densidade do pulmão. Preto, ar. Tá? Aqui tem uma densidade, né, também pouco branca, né, esbranquiçada, mas tem transparência, não é opaca, igual nós estamos vendo aqui no lobo superior. Tá? Pós aplicação do catéter nasal, o que aconteceu? Agora a gente tem a transparência pulmonar, em todo o campo pleuropulmonar, tá? Bilateralmente. Tá? Ou seja, essa atelectasia foi revertida 24 horas após a instalação do catéter de alto fluxo. Olha esse caso aqui, aqui uma atelectasia lobar. Aqui a atelectasia foi total. Todo o pulmão direito foi atelectasiado, colabado. Um sinal clássico de atelectasia é quando a área cardíaca é tracionada para o mesmo lado da opacidade. Então, olha o coração da criança, está deslocado, né, para o lado direito, quando ele era para estar igual esse aqui, ó, mais do lado esquerdo. Olha aqui a borda do coração, aqui mais deslocada para a esquerda. Após a aplicação de catéter, olha como abriu este pulmão. Agora, ao invés de opaco, ele tem a transparência, né, preta, né, densidade preta, que é de ar presente nos pulmões. Então, mostrando a eficiência da ventilação não invasiva. Tá? Então, resumindo, ventilação não invasiva, ela deve ser instituída sempre que possível, quando bem indicada. Eu digo que a ventilação mecânica está indicada em toda a insuficiência respiratória, desde que não contraindicada. Ah, mas professor, o que é isso, né? Então, conheçam bem as contraindicações. Saibam quando não é indicado. Porque se não tiver contraindicação, use. Tá? Sempre que possível. Atenção, não insistam se não estiver dando certo. Né? Ao sinal de falha, de fracasso, tá? Suspendam a VNI e iniciem a ventilação mecânica invasiva, né? Ou seja, o médico deve proceder à intubação e devemos adaptar ao ventilador mecânico. As prongas são mais utilizadas e as modalidades mais utilizadas por realidade, né, da nossa prática e dos nossos serviços são o CPAP e o BiPAP. Ok? Aqui algumas referências bibliográficas, tá? E era isso, pessoal, nossa aula de hoje, tá bom?